Chelsea atropela a PSG e é campeão do Mundial de Clubes. O Futeparódias demorou para soltar essa paródia, né? Inclusive eu achei que eles iam fazer alguma coisa também sobre o Chelsea ter eliminado o Real Madrid. Acabaram nem fazendo paródia, acabei nem falando disso no canal também. Eu fiz uns vídeos aí, uns shorts falando do título do Chelsea, mas acabei nem falando da eliminação do Real que eu queria falar. Então vou aproveitar também usar esse vídeo e vamos, né, claro, discutir sobre o título aí do Chelsea, né? É o primeiro campeão mundial, então todos os outros que ganharam os mundiais não são mais. O próprio Chelsea só tem um mundial agora. O que vocês acham disso? Vou falar sobre isso e também falar sobre esse título que surpreendeu, né? Porque todo mundo esperava o PSG conquistando esse título. Então vamos lá, rapaziada, sem mais enrolações pro react e 1, 2, 3 e play. Chora PSG, campeão mundial é o Chelsea. É a tropa do Cucureia. Duro de matar, Paris, dono da Europa, chegou, que atropelou, mil gigantes, deu Real, aguentou. O Chelsea brotou como o azarão que só tinha o gol. Contadão pro vice, com direito a baile dos Rouge-Bleu. Mas quem deu apavoro, quem deixou, quem deu crepou e London. Que vara amoleceu e o PSG jogou igual. Foi inútil ir pro ataque, pois só tava dado tudo. Puxaram no cadeira que o poder vem do cabelo. O troféu pratão é dos Blues, papai. Grau da conferência na Champions League. Congelou a tropa dos low profile. O sonho do Sheik descansa em paz. O crime esfriou e o Cole Palmer congelou o PSG. Meteu 2 sem dó, o homem freezer fez geral tremer. E o João Pedro achou, já fez antes o fusão ir com Deus. Agora enterrou o sonho do Paris e o mundo é seu. Ei, Sheik tá doendo, só Flamengo sabe ganhar. Botem sinôs em inglês, ativar ter com a do Jesus. Mas calma, meu compadre, ir pro fight não dá troféu nenhum. O Mister vai pra vice e o PSG vai para o sul. O troféu pratão é dos Blues, papai. Grava conferência na Champions League. Congelou a tropa dos low profile. O sonho do Sheik descansa em paz. Paris do Chelsea é o seu pai. Acabou o gás dos low profile. Os Blues são campeões mundiais. Rapaziada, o Chelsea ganhou o Mundial, quem diria, né? Eu não esperava, eu não imaginava, porque o PSG era o favorito, até por ter vencido a Champions, por ter goleado vários times, né? Só não ganhou do Botafogo. Fazia vários jogos aí que o PSG não perdia, não tomava gol. O PSG não tinha tomado gol no Mundial, tomou 3 na final, né? Tomou 1 pro Botafogo, mas tirando isso, não tomava gol. Então, cara, é realmente difícil acreditar que o Chelsea venceu por tudo que a gente viu do PSG e do Chelsea na competição. Não que o Chelsea tenha jogado mal, mas foi abaixo ali do que o PSG foi. Então, foi uma surpresa. Eu acho que a maioria das pessoas apostava no PSG para ganhar esse Mundial, mas acabou que o Chelsea chegou e o PSG provou do próprio veneno, né? O PSG que jogou amassando, indo para frente, marcando pressão lá em cima, jogou assim a competição inteira, inclusive contra o Botafogo, né? O gol não saiu, acabou tomando gol, mas contra o Botafogo foi também apavoro lá na frente, bola na área, tentando fazer o gol a todo custo. E o Chelsea já começou o jogo assim contra o PSG, né? O Chelsea já começou indo pra cima, fez o primeiro gol, fez o segundo e não parou. Então acho que o PSG acabou não conseguindo saber como encontrar uma saída para jogar contra um time que estava jogando como eles jogavam, né? Porque todos os jogos que eu vi do PSG, inclusive contra o Botafogo, os times se defendiam. Os times iam para ataque, mas meio tímido. Não ficavam indo para cima, pressionando lá na frente, talvez por medo. E o Chelsea não, mano. Até porque é uma final. Acho que o Chelsea pensou assim, mano, é uma final, já estamos aqui, vamos para cima, entendeu? E deu certo. E os caras conseguiram vencer.
Cara, eu não queria que o Chelsea tivesse ganhado, eu tava torcendo pro PSG, também não queria que o Chelsea ganhasse por causa daquele treinador lá, o Maresca lá, mal metido, tá ligado? Mas o Chelsea mereceu, né, mano? O Cole Palmer, o maluco joga demais, mano. Meteu 2 gols, participou também do terceiro gol, né, mano? João Pedro, o moleque também é um nome aí forte para a seleção na próxima Copa do Mundo, que já é ano que vem, né, de seleções. A gente tem aí vários jogadores no Chelsea que são importantes e tem um goleirinho ruim pra caramba que não tomou gol. O PSG não conseguiu fazer gol nos caras, né, com aquele goleirinho ruim que eles têm. E o goleiro ganhou ainda o melhor, não sei se o melhor da partida ou o melhor do Mundial, porque pelo amor de Deus, o Mundial teve o Bono, Courtois, Neuer, Donnarumma, o próprio Fábio. E, pô, esse Sanches ganhar é sacanagem, mas enfim. O Chelsea mereceu, né, ter ganhado. Então, parabéns ao Chelsea pelo título do Mundial. Mas para você ver como o futebol é, né? O Chelsea venceu há meses atrás aí a Conference League, que é a terceira divisão lá da Europa. E o PSG venceu a primeira divisão, que é a Champions. A lógica seria o campeão da Champions ganhar do campeão da Conference League, né? Porque tem até a Supercopa da Europa, que é o campeão da Champions contra o campeão da Europa League, e o da Conference League nem participa, tá ligado? Só que a gente teve aí essa final e acabou que o campeão da Conference League venceu. Então coisas que só o futebol proporciona, né, rapaziada? Mas o Chelsea mereceu o título, né? E o PSG não é porque perdeu essa final também que acabou a temporada, meu Deus, que temporada horrível. Não, continua para mim sendo o melhor time dessa temporada, continua sendo um destaque. Mano, continua sendo a mesma coisa que eu já achava antes. Decepcionou nessa final pra caramba, esperava mais, mas, mano, tudo que fez aí na Champions League na temporada, venceu todos os títulos aí que disputou, não tem o que falar do PSG, né? Foi um time que realmente surpreendeu. Tinham times ali também brigando para ser o melhor, Barcelona, Liverpool, mas para mim o PSG foi o melhor time da temporada e é indiscutível. Mas parabéns ao Chelsea por ter ganhado a competição que diz qual é o melhor time do mundo, que é o Chelsea. Mas não acho que seja o melhor time do mundo, até porque ficou numa posição muito ruim na temporada, ganhou a Conference League. Para você ver como esse Mundial ele não tem tanto peso assim também, né, rapaziada? Lógico, se o time brasileiro ganhasse, pelo amor de Deus, a gente ia estar comemorando a vida toda. Mas para os europeus, não tem o mesmo peso que a Champions, mano. Até ia fazer essa pergunta. Qual é mais importante para vocês, a Champions League ou o Mundial? Para mim é a Champions, porque é uma competição que já é mais consolidada, uma competição onde você joga com os melhores times da Europa, que são, consequentemente, os melhores times do mundo, né? Então a Champions League, para mim, é muito mais competitiva, mais forte, mais importante do que esse Mundial. Mas vamos ver lá na frente como vai ser, né? Esse Mundial aí daqui a alguns anos, qual vai ser o peso dele, né? Mas eu acho que agora de 4 em 4 anos a gente vai ter, ou de 2 em 2 anos, não sei. Eu prefiro de 4 em 4 anos, porque torna a competição mais interessante, né? A gente espera mais, o campeão acaba sendo mais raro, né? Porque é uma competição que tem de 4 em 4 anos, não de 2 em 2, então acho que seria melhor assim. Mas se for bienal, né, de 2 em 2 anos, eu acho que tem que tirar esse Mundial que a gente tem aí no fim do ano. Que eu não sei mais se é Mundial também, né, rapaziada? Porque agora a FIFA uma hora fala que é Mundial, outra hora fala que não é. Bom, meu time tem 3 Mundiais, que é o São Paulo, né, o Milan, acho que se não me engano tem 4, né, o Real Madrid tem 9, sei lá quantos, o Bayern, o Boca, tem vários times aí que tem um monte de Mundial e para mim continua tendo. O próprio Chelsea também já tinha Mundial, ganhou aquele que jogou contra o Palmeiras até. E, cara, é isso. Para mim continua sendo um Mundial, os que já passaram, porque não adianta você querer mudar a história, querer apagar a história que os outros clubes fizeram, sendo que a FIFA criou essas competições antigas e as que não criou ali estava por trás, então a FIFA sempre reconheceu e para mim agora não adianta chegar aqui e falar que não reconhece, porque se for assim também, porque agora mudou, agora é essa Copa aí que vale, tá bom, então a Champions League, só o PSG é campeão da Champions, os campeões do formato anterior da Champions League vai cancelar. Brasileirão, então Palmeiras tem um monte de taça Robertão, tem Brasileirão também da época de mata-mata, né? Porque o Brasileirão até 2001, se não me engano, 2002 era mata-mata, né? E aí mudou para pontos corridos, então todos que foram campeões na era mata-mata não são mais, agora é só os pontos corridos. Se mudar, anula. Não existe isso, né, rapaziada? As competições vão mudando, vão evoluindo com o tempo, mas continua tendo peso e para mim o Mundial continua existindo. Né? E não adianta falar, a FIFA não reconhece. Para mim, o São Paulo é tricampeão mundial, o Corinthians é bi, o Santos é bi e o Palmeiras não tem mundial. Mas 51, aquilo lá não foi mundial. Mas se a gente quiser considerar o Palmeiras campeão mundial, a gente vai ter que considerar o Bangu, a gente vai ter que considerar o América do Rio de Janeiro, a gente vai ter que considerar o São Paulo, tem mais 2, então o São Paulo é pentamundial, tem 5 mundial e o Corinthians tem 3, porque o Corinthians também já ganhou, né? Então
a gente vai ter que unificar se a gente quiser considerar o Mundial do Palmeiras, porque lá era outra época, não era... A FIFA nunca reconheceu aquilo. Agora que não está reconhecendo os outros, a galera vai querer falar, mas a FIFA sempre reconheceu os outros mundiais. Aquele do Palmeiras nunca foi reconhecido. Então, Palmeiras para mim continua sem. Mas enfim, é isso. E falando ali algumas coisas também, né, interessante, a eliminação do Real Madrid, o PSG, também me surpreendeu a forma que o Real Madrid jogou. Eu acho que poderia acontecer a classificação de qualquer um dos dois, porque são dois times muito fortes, mas o Real Madrid para mim foi muito covarde, cara. Eu nunca vi um Real Madrid jogar daquele jeito, horrível a forma que o Real Madrid jogou, foi pior até do jogo que tomou goleada pro Arsenal na Champions, porque 3-0 para mim também é goleada, rapaziada. Então, assim, muito difícil, muito complicado o jogo que o Real Madrid fez, por isso que me decepcionou. A forma que foi eliminado, não é nem a questão de ter sido eliminado, é a forma que foi eliminado. Mas o PSG, que eliminou, né, o Bayern, eliminou o Real, que jogou pra caramba, acabou perdendo pro Chelsea na final, pra você ver como são as coisas. E aí a gente fala, mas o europeu não liga pro Mundial, o europeu não tá nem aí pro Mundial. Mano, o Luiz Henrique bateu no João Pedro, teve treta no final do jogo. Os caras puto, mano, os caras dando a vida. Os caras comemorou aí, os caras do Chelsea comemorou o título como se fosse realmente uma Copa do Mundo. Então, assim, eles estavam comemorando sim, eles estavam se importando sim com o Mundial, tá ligado? Não tem como a gente falar que os europeus não ligam. Claro que liga, tá ligado? Os caras tá lá jogando, os caras querem ganhar, mano. E olha a grana também que tá valendo essa competição, mano. Então, assim, falar que eles não ligam é sacanagem. Mas, infelizmente, só um que vence. E o vencedor foi o Chelsea. Então, parabéns aí ao Chelsea. Surpreendeu a maioria das pessoas. E parabéns também, já que a gente não vai mais falar dessa competição tão cedo, né? Parabéns também ao PSG, né? Por ser vice-campeão. Parabéns aos clubes brasileiros por ter chegado até onde chegaram. Alguns saíram mais cedo, né? O Botafogo, depois o Palmeiras, o Fluminense, o Flamengo também saiu nas oitavas, né? Então, parabéns. O Flamengo foi o único time que venceu o Chelsea, né? O Chelsea que foi o campeão. Então, tem seus méritos. O Botafogo também foi o único time que venceu o PSG antes da final. Tem seus méritos. Né, o próprio Fluminense foi o time que mais chegou longe dentre os brasileiros, muito foda isso. E o Palmeiras, apesar de não ter vencido nenhum europeu, de ter sido o piorzinho entre os brasileiros, mas eliminou o Botafogo, mas para mim foi o que mais decepcionou. Só que o Palmeiras chegou lá, o Palmeiras tava lá, né, mano? O Palmeiras tava no Mundial, fez um jogo bom ali no segundo tempo contra o Chelsea, contra o campeão. Então, parabéns aos times brasileiros, parabéns aí à FIFA por ter criado essa competição, mas, porra, FIFA, vamos reconhecer os outros também, né? Que já era reconhecido antes. Vamos fazer só de 4 em 4 anos essa competição, porque de 2 em 2 anos fica meio corrida, aí vai ter que tirar a outra competição, calendário, né? A FIFA tem que saber o que quer ali. Mas essa competição foi muito interessante, muito legal. E é isso, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Tamo junto, é nóis, valeu!